Olá, Olá, eu tudo acabei bem? entrando com tudo. Acabei entrando com esse perfil porque eu acho que, enfim, tem mais gente do que o meu pessoal e aí eu acho que de repente ajuda um pouco. Uhum, não, tranquilo. Bom, então vamos começar a live. Boa tarde, novamente, a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do LAPS, Laboratório de História Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. E como vocês já sabem, durante a pandemia a gente tem feito lives semanais nas plataformas do Instagram e também no YouTube. Nosso objetivo tem sido trazer temas históricos e que sejam de interesse público. E como vocês também podem ter visto anteriormente nas nossas redes, a gente está encerrando essa temporada de transmissões ao vivo e a programação toda já está disponível aqui no perfil e nos outros perfis do Lápis. Bom, eu me chamo Daniele Dornelles, sou estudante do mestrado do programa de pós-graduação em História Global da UFSC e hoje, no dia 7 de agosto de 2020, temos como convidado Paulo César Gomes, que já chegou. Então, a breve apresentação do Paulo. É breve mesmo, que tinha muito mais coisa para falar, mas vamos ser breve. Paulo é historiador, mestre em História Social e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a tese As Relações entre a Ditadura Militar Brasileira e o Governo Francês, do Golpe e a Anistia, em 1964 e 1979. O Paulo, então, foi pesquisador da Comissão Nacional da Verdade. Atualmente, ele cursa o pós-doutorado, pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Ele é fundador e editor-chefe do site História da Ditadura, que é o perfil, que está agora, quem estiver acessando. E atuou na criação e na coordenação do projeto História em Quarentena. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Enfim, queria agradecer muito o convite. É sempre bom participar desse tipo de iniciativa, né, que ajuda a divulgar um pouco mais, não só os nossos próprios projetos, mas que ajudam a criar uma rede mesmo de pessoas que estão interessadas em divulgação de história. Enfim, eu tenho acompanhado um pouco as lives que vocês têm feito e são temas super interessantes, super pertinentes, né? E, sobretudo, usando essas ferramentas que estão disponíveis agora, né? Já que, enfim, a gente já não consegue ainda se encontrar pessoalmente, fazer eventos, né? Enfim, obrigado. Imagina, a gente que agradece a tua presença, Paulo. Então, vamos começar com as perguntas. Durante esse período da pandemia, do Covid-19, a gente tem observado uma grande movimentação em diversas áreas das ciências humanas. Não só ciências humanas, mas a gente percebeu um aumento das ciências humanas em questão, uma tentativa de mobilizar esforços em espaços públicos com conteúdos científicos. E uma dessas iniciativas é o tema de hoje, como vocês já sabem, que é o projeto História em Quarentena. E, Paulo, eu queria gostaria que você, sendo um dos criadores, nos apresentasse esse projeto, quem foram os envolvidos, quem estão os envolvidos, quais foram os objetivos iniciais, como ele foi articulado, efetivado, muita coisa junto, Mas quais as demandas ele busca responder, como foram os debates feitos por lá. É uma pergunta enorme, mas, Tá. Só para eu ter mais ou menos quanto tempo eu tenho para... No total vai durar o quê? 1 hora, mais ou menos? Meia hora? Né? Uma Posso ir hora falando? ele encerra. Isso, Tá. é 1 hora que a gente tem. A plataforma é limitada, então se der 1 hora ela vai encerrar sozinha. Então o ideal é para conseguir salvar direitinho, conseguir uns Entendi. 58 minutos. Não, só para eu não me alongar muito, para eu saber o tanto de tempo. Enfim, o projeto História em Quarentena, ele foi criado em março, dia 23 de março, né? E encerrou agora, essa semana. A gente ainda tem alguns programas que vão ser veiculados, mas o debate final que a gente fez ontem, ao vivo, com todos os coordenadores do projeto, que somos um total de 6 pessoas. Então ele foi criado originalmente
bem ali no inicinho, assim, né, da questão da pandemia, quando essa questão do confinamento ainda estava sendo posta, né? E aí a gente começou muito mais com uma ideia muito simples, que era o que fazer nesse momento, sobretudo porque a gente já via que China, né, falhou um pouco, eu acho. Falhou um pouquinho. É, já vinham sendo atingidas, então eu e um colega inicialmente, né, o amigo Carlos Benítez Trinidad, que é espanhol, mas mora em Portugal, onde ele faz o pós-doutorado. Tivemos conversando, a gente pensou, o que a gente poderia fazer nesse período, né? Porque aparentemente as atividades estavam sendo suspensas e a gente pensava, bom, de que forma a gente pode lidar com isso, né? E então a gente esboçou assim um programa básico assim que foi a forma como a gente começou a funcionar, né? A criação do nome História em Quarentena foi do Carlos, então nós dois começamos, e aí quando a gente começou a montar o esquema de funcionamento, a gente pensou em lives e ao mesmo tempo, como se diz, debates também, né? Então o esquema inicial que ele se repetiu nas primeiras semanas, eles eram assim, segunda, terça e quarta, lives individuais, então a gente chamava profissionais, pesquisadores, enfim, eu posso falar um pouco sobre essa escolha também. E no último dia, quinta-feira, eram debates, e aí eram vários pesquisadores, normalmente 3 pesquisadores e um mediador. Com o tempo, esse formato também foi se modificando, né? E foi se modificando, e também a gente foi agregando pessoas. Então, depois do Carlos e eu, veio o Lucas Pedretti, que é do Rio e também está no doutorado agora, que inicialmente veio para mediar os debates e acabou compondo a equipe também como coordenador do projeto. E aí, a partir disso, a gente começou a ver a necessidade também, porque eram 3 homens, de incluir mulheres. E aí a gente chamou nessa ordem, né? A Melanie Touloat, que é francesa, mais especialista em questões do Brasil, ela estudou humor gráfico brasileiro, na época da ditadura. Veio a Natália Guerelos, que também é brasileira, mas mora na França, que fez uma tese sobre Raquel de Queiroz e agora está estudando Clarice Lispector, então mais nesse campo da literatura, mas na história, né? E por último veio a Mariana Menezes Munhoz, que é colombiana, mas que também mora em Portugal fazendo o doutorado. Então essa é a composição das pessoas que foram sendo agregadas ao longo do projeto, mas que a gente finalizou dessa forma. E o debate que a gente fez ontem, ao vivo, está disponível o vídeo para quem quiser ver, foi feito por nós 6 participamos, mediados pelo Odilon, que está aí fazendo gracinha. Então a gente pensava, a primeira coisa, a gente nunca pensou que o projeto fosse terminar antes da pandemia. Então, para a gente foi um pouco surpreendente, porque a situação sanitária e política brasileira foi tomando um rumo enorme, gravíssimo assim também, né? Enfim, até agora a gente não conseguiu ver quando isso vai terminar, né? Quando a gente vai conseguir retomar as atividades com o mínimo de normalidade. E a gente planejava inicialmente 1 ou 2 meses, porque a gente pensou, bom, daqui 2 meses já vai ter tudo voltado ao normal. E aí a gente sempre ia planejando no máximo 1, 2 semanas para frente. E aí no final de tudo a gente acabou tendo que encerrar o projeto, porque estava todo mundo exausto, antes mesmo da pandemia. E aí, para falar um pouco da estrutura, foram no total 20 semanas, por onde passaram mais de 150 convidados, mais de 100 programas, 106, 100 e pouquinho, que estão todos disponíveis no nosso site, que é o historiaemquarentena.com, que praticamente tudo já está disponível, né? Fora esses que ainda vão ao ar.
E também a gente vai criar uma ferramenta no site para que os nomes das pessoas, de todos esses 150 participantes, estejam ali listados e com um link para o programa do qual eles participaram. Então vai ser mais também uma ferramenta de pesquisa para quem tiver interesse nos temas que foram tratados. E ao longo dessas 20 semanas a gente tratou de temas diversos, assim, né? Questões raciais, questões de gênero, fake news, história moderna e colonial, que mais que eu me lembre? Enfim, vários temas, enfim, foram 20 temáticas diferentes, questões de ditadura, enfim, a gente tentou trazer questões também que estão postas no presente, mas trazer um olhar histórico para essas questões. O que significa isso? Isso significa que a gente pensou também em não falar só com historiadores e historiadoras, mas também outros profissionais das ciências humanas e também de outras ciências, como, por exemplo, a gente teve a Tatiana Roque, que é uma matemática, mas que atua politicamente também, né? E, além disso, artistas, jornalistas, ativistas políticos. Então, que eu tenho repetido em algumas vezes que eu falei sobre isso ontem e volto a falar aqui, eu acho que o que fez o que a gente pode dizer que alinhavou o projeto, né, é o conhecimento histórico nas suas múltiplas formas de mobilização, né, seja na nossa produção historiográfica, enfim, que a gente faz habitualmente, mas também como um militante político mobiliza o conhecimento histórico nas suas militâncias, nas suas lutas, como um artista mobiliza esse conhecimento histórico, enfim. Então essas foram as várias, uma das nossas preocupações. Para além disso, a gente também sempre teve a preocupação de trazer para o programa múltiplas diversidades. E aí a gente fala em diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade etária e também, no caso do Brasil, diversidade das regiões, porque a gente sabe, né, que existe essa desigualdade muito forte no Brasil. A tendência é que o conhecimento mais divulgado seja esse que é produzido do centro-sul, né, na região, nessa porção do país. Então a gente sempre buscou incluir pessoas também da região norte, nordeste, centro-oeste. E é lógico que nem sempre isso era possível, porque as pessoas também tinham suas agendas, muitas vezes de pessoas que a gente convidava não podiam, enfim, ou tinham outros compromissos, enfim. Então nem sempre a gente conseguiu, por exemplo, inserir pesquisadores ou participantes negros em todas as lives, porque muitas vezes a gente também não conseguia... mas independente de conseguir ou não, era uma preocupação que estava sempre na nossa cabeça. Evitar fazer mesa só com homens, evitar fazer mesa só com pessoas brancas, enfim, a gente tentou, embora nem sempre tenha sido possível, por conta dessas questões todas que eu falei, que são práticas, né? Então, às vezes a gente tem 2 dias para elaborar um programa e tem que fechar do jeito que dá, assim. Depois eu fiquei brincando que a gente virou especialista em produção cultural, porque era uma loucura, assim, né? Imagina fazer debates e aí tem que conciliar a agenda de 4 professores diferentes, às vezes 5, às vezes pessoas que estão em outros países, então tinha a questão do fuso, a gente teve uma pesquisadora chinesa, então, tipo, com outra da Austrália, então como que concilia, né, tipo, o horário da Austrália, Estados Unidos, tipo, enfim, mas aí esse acervo que a gente criou é bastante rico, assim, eu acredito, com muitas conversas importantes em um conteúdo que vai ficar disponível para que nós próprios possamos produzir a partir disso, artigos, enfim. Mas que também para que qualquer pessoa possa entrar lá e assistir, seja por curiosidade, por algum tema, ou seja mesmo como para fazer algum tipo de pesquisa. Enfim. Eu acho que é isso. Eu respondi tudo, eu acho? Sim. Tá. Não, maravilha. É um projeto super global mesmo, bem diverso. E então... Durante essas 20 semanas, como tu mesmo já colocou, foram diferentes vozes mesmo, diferentes em todo o sentido, do campo historiográfico, que fomentou diversos debates de forma totalmente remota, como já diz o nome, História em Quarentena, cada um da sua casa. E nesse sentido, como você é um dos realizadores do História em Quarentena, e também
criador do História da Ditadura, relaciona as áreas da história pública e da história digital? Então, a história pública é uma categoria ainda muito difícil de definir, né? Você pergunta para as pessoas mesmo que trabalham com história pública, cada um vai definir de uma forma, muitas pessoas dificilmente alguém vai bater o martelo e falar, história pública é isso, né? Então, acho que são múltiplas formas de se fazer isso. Na minha compreensão, o que eu busco fazer, né, no História da Ditadura, por exemplo, é muito mais uma divulgação científica do conhecimento histórico do que propriamente história pública no sentido amplo. Mas eu entendo que a divulgação, outras pessoas podem entender diferente. Eu entendo que a divulgação, ela é parte desse grande guarda-chuva que é a história pública. Enfim, que pode ser feita de múltiplas formas, né? Tem gente que dá mais ênfase à questão da história oral, tem a história pública, por exemplo, que pode ser feita a partir de instituições museológicas, mais vinculadas à questão do patrimônio, que não é a pegada que eu tenho nos meus trabalhos, assim, né? Então, no caso do História em Quarentena, não foi exatamente divulgação científica do conhecimento histórico, porque justamente a gente também buscava lidar com atores diversos, agentes diversos da sociedade, né? Então, foi muito mais, foi uma divulgação, mas não necessariamente nos mesmos moldes que eu faço no História da Ditadura. Com relação à história digital, que não é uma área também que eu ainda tenho muito que aprender, mas a gente tem uma tendência a ver história digital somente como uma forma a forma de divulgar digitalmente, né? Ou então pensando nas fontes digitais. E é muito mais complexo do que isso, né? Tem instituições, e eu tive a oportunidade de, este ano, né, antes da pandemia, visitar um laboratório de história digital em Luxemburgo, onde a nossa colega, amiga Anita Lucchesi, trabalha, e que eu acho que eu pude já saber na teoria, mas eu pude ver na prática o quão complexa é a história digital. Que a história digital não é somente se tratar de fontes digitais e nem somente o fato de divulgar digitalmente as coisas, né, pelas mídias sociais, vamos dizer. Que é uma forma mesmo de pensar o objeto. Então, o digital, isso eu aprendi muito com a Anita Lucchesi, é uma forma que está presente desde o momento em que você vai criar o seu problema historiográfico, né? Isso que a gente sempre faz quando vai começar um projeto, seja de TCC, de dissertação ou de tese de doutorado, a gente sempre parte de uma questão, né? E a história digital pensada como um campo, né, da historiografia, ela também está presente já desde o momento em que o problema historiográfico é colocado, né? Então, eu acho que no sentido do História da Ditadura como História em Quarentena, a gente utiliza o digital muito mais como uma forma de divulgação e de produção de fontes que vão ficar aí, né, vídeos, documentos, por exemplo, no caso da História da Ditadura, textos que são difundidos digitalmente, mas não é exatamente um projeto de história digital com tudo que exigiria, né? Pensando na questão metodológica mais restrita, assim, seguindo as regras que devem ser seguidas para se produzir história digital, e aí a gente vai pensar nas humanidades digitais, enfim, é todo um universo que é muito mais complexo do que simplesmente colocar um texto em um blog, em um site, ou colocar um vídeo no YouTube, né? Assim como muitas pessoas confundem a história pública com simplesmente pegar uma aula, gravar e colocar no YouTube, né? Isso não necessariamente é história pública, né? Porque quando você vai pensar na divulgação, você tem que pensar como se fala, um objeto, um produto, que ele é pensado para que ele é formatado para aquela plataforma, né? Então, você fazer um conteúdo para Twitter é diferente do que fazer para YouTube, é diferente. Então, desde o momento em que aquilo é pensado, ele já é pensado para um formato, não é simplesmente eu chegar, a aula que eu estou dando na frente do quadro, filmar e botar
nas redes e eu estou fazendo história pública, não é exatamente isso, né? Enfim, e aí tem muitos textos, no Brasil mesmo a gente tem pelo menos uns 4 ou 5 livros de referência assim, sobre essas questões, em que são livros de artigos, eu nem sei se eu tenho algum por aqui, mas que o último, aí eu vou fazer merchandising, que é porque é um que eu tenho um artigo sobre a história da ditadura, que é esse que foi editado pelo Bruno Leal, organizado, né, pelo Bruno Leal e a Ana Paula, que são os 2 editores do Café História. Uhum. Então, esse é um que talvez seja o último que tenha sido lançado e que, a partir desses artigos, vai se construindo as múltiplas perspectivas da história pública, não só a partir de uma perspectiva mais teórica, mas também de uma perspectiva de estudos de caso, né? Como foi eu, por exemplo, escrevi um artigo para falar do estudo de caso e história da ditadura, e como isso acontece no História da Ditadura. Eu acho que é isso. Respondi também, eu sempre... Sim, tá ótimo. É isso aí mesmo. E seguindo então no rumo da história pública, digital e desses fazeres, eu queria que comentasse um pouquinho do portal História da Ditadura e como que foi a elaboração desse portal, como que essa criação impactou no teu trabalho e vice-versa. E é até semelhante, eu não sei se dá para incorporar a pergunta que foi feita pelo História no Wiki, que apareceu ali, que fizeram a pergunta exatamente de como a História em Quarentena né, afetou a tua trajetória. E aqui eu pergunto do História da Ditadura. Não sei se... Acho que dá tempo tranquilo para responder essas duas questões, como que tanto o História na Ditadura quanto o História em Quarentena. E se tu acredita que a combinação dessas áreas, né, mesmo com essas diversidades que tu comentou antes, da história digital e da história pública, se elas são um caminho científico possível no combate ao revisionismo, né? Mas enfim, no combate mesmo ao revisionismo e negacionismo histórico que a gente está vivenciando nesse tempo. São duas... sim, vou tentar ser breve. Assim. O História da Ditadura é um projeto que nasceu em 2016, né? E foi justamente, como também às vezes eu tenho falado bastante sobre isso, que a maior parte desses projetos de divulgação, eles primeiro nascem na prática, né? Tipo, a gente tem uma vontade... Normalmente saem de uma insatisfação que a gente tem com os modelos acadêmicos tradicionais, né? Enfim, até uma coisa um pouco tediosa assim, dos formatos acadêmicos tradicionais e que são pouco atrativos para pessoas que são não são nossos pares, né? Enfim, então, muitas vezes, uma conferência acadêmica interessa a um número muito limitado de pessoas, né? Então, normalmente os projetos de divulgação têm não todos, obviamente, mas tem essa questão de sair de uma insatisfação e de primeiro ir para a prática, para depois começar uma reflexão teórica e metodológica do que está sendo feito. O História da Ditadura não foi diferente. Eu criei ele em 2016, eu estava ainda no doutorado, com essa perspectiva, assim, bom, eu estou estudando isso há tanto tempo, desde a graduação até o doutorado e até agora, eu estudo temas relacionados à ditadura militar brasileira, e eu fiquei pensando, bom, mas para que vai servir isso, né? Eu vou defender minha tese, e essa tese vai virar um volume lá na biblioteca, ou um arquivo no repositório da UFRJ, onde eu defendi, e aquilo me causava uma insatisfação enorme, assim, eu queria que circulasse mais, né? E aí não só os meus trabalhos, como vários trabalhos que eu leio, enfim, que a gente lê e tem contato ao longo da nossa formação, e que você vê e tem vontade que aquilo circule mais do que só entre as 5, 10 pessoas que vão pesquisar um tema parecido com o seu, né? E aí a gente parte também de uma confirmação, né? Não é nem uma suspeita, de que a sociedade se interessa muito por história, né? A gente pode ver a proliferação numa livraria da quantidade de livros de história, a quantidade de programas de história, de séries com temas históricos, filmes, ou seja, mas quem está fazendo isso, né? Quase sempre não são historiadores. Então eu acho que é também uma forma da gente ocupar esse espaço, que é aquela história, né? Se a gente não faz, alguém vai fazer.
então o História da Ditadura surgiu nesse sentido, e eu vim trazendo ele ao longo desses 4 anos, com a colaboração de algumas pessoas, mas eu sempre, né, mais na coordenação, e passando por várias modificações, assim, de formatos, de tentativa, coisas que você tenta e vê que não dá certo, coisas que dão certo e continuam, mas precisam ser modificadas. Mas eu nunca deixei de lado a pesquisa acadêmica e historiográfica mesmo, né, tradicional. Tanto que hoje em dia o meu pós-doutorado, ele é sobre uma questão historiográfica tradicional, é analisar o papel do Ministério das Relações Exteriores durante a ditadura, enfim, com fontes, tal, tudo direitinho como a gente faz pesquisa historiográfica. Então, a história pública e divulgação não é o meu objeto de pesquisa acadêmico, ele é muito mais uma prática e, lógico, que acaba me fazendo refletir sobre isso. Então, ao mesmo tempo, quando eu falo essa questão de que a minha pesquisa continua, minha pesquisa historiográfica, não é mais no modelo tradicional, continua, porque muitas vezes quando a gente fala de divulgação, parece que a gente está falando só da necessidade de divulgar e muita gente subentende que a gente está desvalorizando a produção historiográfica tradicional. E é longe disso. Eu acho que a produção historiográfica, ela, nas universidades, precisa continuar a ser feita, deve continuar a ser feita, sobretudo nesse momento em que a gente sofre muitos ataques, né? Não só ataques narrativos, discursivos, mas ataques na prática, de cortes de bolsas de financiamentos, enfim, todas essas dificuldades políticas que a gente vive nesse momento no Brasil especificamente, né? Enfim, em outros lugares também, mas a gente está falando do Brasil. Então é claro que as pesquisas têm que continuar, porque é desse movimento, dessas pesquisas, que vão surgir, como se diz, que vai haver o avanço do conhecimento histórico. É da análise de novas fontes, novas perspectivas teóricas, conceituais, metodológicas, que vão fazer o conhecimento histórico avançar. E nesse sentido, o História da Ditadura e História em Quarentena me fizeram repensar muito essa questão, né, de propor e de tentar um diálogo com mais pessoas do que apenas os próprios pares. E tem funcionado bem, mas ao mesmo tempo é muito difícil, na verdade, analisar a recepção, né? A gente tem tentado alguns métodos, o próprio História em Quarentena a gente criou um formulário para que as pessoas possam preencher e a gente captar de alguma forma, né, pelo menos uma amostragem do que significou esse projeto para as pessoas e de quem participou. A gente efetivamente conseguiu atingir para além dos professores de história, né, a gente conseguiu assistir simplesmente uma pessoa que tem outra profissão, mas se interessa por temas históricos. Então essa métrica é sempre muito difícil de ser feita, né, e isso é uma dificuldade comum, não só minha, mas no Bruno Leal, enfim, de todo mundo. E para fechar, o História da Ditadura, pela primeira vez nesses 4 anos, está passando assim, por uma grande modificação. Inclusive o pessoal aí do História na Wiki, meus amigos, eles também passam a fazer parte do projeto agora. Então, um novo site está sendo criado, um novo portal, que deve sair nas próximas semanas, no ar. E também eu passo a trabalhar com... os editores do História em Quarentena passaram a ser editores do História da Ditadura, porque foi um trabalho coletivo que deu muito certo, e ao mesmo tempo a gente passa a ter, né, esse time novo de editores, a ter uma turma de colunistas fixos, assim, né? Então a gente continua recebendo contribuições voluntárias das pessoas em artigos, em vídeos e tudo, mas tem essa equipe que hoje em dia acho que já chegou quase a 30 colunistas que vão escrever periodicamente no site. Algumas pessoas mensalmente, outras a cada 2, 3, 4 meses, enfim, mas são colunistas que estão vinculados agora ao História da Ditadura. Eu acho que é isso, não sei se... sim, e só para terminar a questão de que se isso funciona como combate ao negacionismo, eu acho que é um combate mesmo, a gente vive uma guerra, né? Uma guerra não só uma guerra não só de narrativas, né? Mas os ataques, eles não são só narrativos, mas são práticas também de cerceamento, né? A gente tem vivido episódios de censura, de ataque a professores,
a militantes políticos, ou seja, e uma verdadeira disputa, né, de falseamentos, assim. Então, muitas vezes, pessoas que distorcem propositalmente conhecimento histórico dentro dessa chave dos usos políticos do passado, obviamente para justificar práticas autoritárias que estão ocorrendo no presente, né? Enfim, a gente sabe da veia extremamente autoritária do governo atual, não só autoritária, mas negacionista, e negacionista não só da história, mas da ciência, né? Enfim, enfim, a gente está vendo como está tudo sendo conduzido. E a história, eu acho, sim, que pode ser uma ferramenta excelente para esse combate, mas é preciso que a gente aprenda cada vez mais a fazer com que o nosso conhecimento científico, pensando a história como ciência, assim, né, embora isso seja uma outra discussão, que esse conhecimento chegue ao público e não só aqueles clichês assim, que costumam chegar sobre a história. Eu vou falar sobre ditadura porque é minha área de pesquisa, então a ditadura não foi tão ruim assim, né? Não havia corrupção, havia segurança, a educação pública ela tinha qualidade. Todos esses mitos, que inclusive foi um tema de uma das nossas semanas no História em Quarentena, que são construídos, são difundidos, e muitas vezes a nossa perspectiva que desmente esses falseamentos não chega em quem tem que chegar. Então eu acho que é preciso que nós aprendamos cada vez mais a lidar com essas ferramentas, a conversar com um número cada vez maior de pessoas, e isso das maneiras variadas. Não necessariamente o digital vai resolver tudo, né? Enfim, tem muitos projetos, por exemplo, como o História ao Ar Livre, em Recife, em que, agora não, né, porque a gente não está podendo aglomerar, mas que fazem aulas públicas de história em diferentes lugares públicos de Recife, lugares abertos, públicos e acessíveis a qualquer pessoa que esteja passando ali. Então, eu acho que são múltiplas tentativas de reforçar, eu acho, nesse ponto sim, a nossa autoridade como pesquisadores, pessoas que se debruçam sobre esses temas e que temos sim autoridade para falar sobre determinados temas. E eu acho que não dá para igualar a autoridade de alguém que se debruçou durante 10 anos, pesquisa, vamos supor, né, que é o tempo mais ou menos entre uma graduação até o fim do doutorado, sobre um tema, tem a mesma autoridade de quem leu 2, 3 livros e se acha autorizado a falar, assim como um pesquisador, sabe? Então eu acho que é uma questão muito importante reforçar isso. Assim, nós temos sim autoridade para falar sobre determinados temas e temos que reforçar essa autoridade, mas fazer com que nosso conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível. Acho que é isso. Com certeza, e é um debate super atual, que até a gente retomou isso com a Suzane Jardim, numa das nossas lives, que é exatamente isso, de como não existe uma procura exata, é muito difícil para um grande público, para um grande mercado, procurar os historiadores, que são as pessoas que, como colocou, ficaram ali, que se debruçaram sobre um assunto 10 anos, por aí mais, que a gente tem que estar ocupando realmente os nossos espaços, e não só digital, mas em público, mas no digital também, que a gente acaba entrando, assim, agora eu já coloco como um pensamento que eu tenho visto, assim, que a gente reage muito às coisas. As coisas estão indo num certo ponto que a gente acaba reagindo às notícias, reagindo às situações e não criando planos, não consegue achar um tempo ou plano oposto, no caso desse combate, desse negacionismo, é de realmente bombardear ideias e a gente está sempre tentando reagir a elas e não criando um espaço para que as ideias de quem está estudando isso há muito tempo possam, enfim, aparecer digitalmente pelo algoritmo. Tem várias questões relacionadas. Sim, sim. Acho que é uma briga mesmo, né? Eu acho que, na verdade, a gente não pode ficar esperando essas coisas caírem do céu, né? É ir lá bater na porta do jornalista, mandar e-mail, falar que tem esse trabalho, quero divulgar. É um trabalho também que exige uma proatividade, né? Uma iniciativa nossa mesmo, né? A gente não pode ficar achando que vão vir nos procurar
nas universidades, né? Enfim, mesmo porque as universidades têm o conhecimento acadêmico, né? Ele é visto pelo público de maneira geral como algo ou que é chato, e que muitas vezes é chato mesmo, até por isso preciso mudar a linguagem para chegar num público mais amplo, ou inacessível, as pessoas acham que não vão entender. Então, diversas vezes já recebi questionamentos assim, a respeito dos meus livros, a pessoa chega e pergunta, é acadêmico? E aí eu vejo que nessa pergunta tem sempre ali um atrás que é para dizer assim, eu vou entender, vai ser aquela linguagem que eu vou entender, ou vai ser muito hermético, ou no sentido, vai ser chato, sabe? Porque senão eu vou ler o livro do sei lá quem, essas porcarias aí que tem politicamente incorreto, sei lá, essas merdas que a gente convive também. Então é preciso que a gente dê a nossa cara a tapa também, sabe? Eu não acho que seja obrigação de todo mundo fazer isso, mas eu acho que quem se dispõe a fazer é uma disputa, é chegar e ir mesmo, e melhorando essa capacidade de comunicação, usando as ferramentas digitais, entrando em contato com jornalistas, sabe? E não esperar passivamente que os historiadores vão ganhar esse espaço naturalmente, assim, né? Pela Sim. inércia. Eu acho que a força da raiva tá ajudando um pouco os historiadores agirem e fazer alguma coisa sobre isso pelo Twitter, enfim, sempre tem uma polêmica nova e eu vejo muito dos historiadores e das historiadoras tentando reivindicar seu espaço por ali digitalmente. Nesse momento, né, que a gente está isolado. Então, a gente tem bastante tempo, eu vou para a última pergunta para a gente conversar, mas quem quiser mandar alguma pergunta agora, eu acho que dá tempo de responder depois. E a última pergunta, então, seria relacionado a esse momento que a gente está vivendo, da pandemia, de como ela tem mudado a forma que a gente se relaciona com o mundo, com a história, com a própria tecnologia. E a gente escuta muito uma insistência do novo normal. E algumas outras pessoas enxergam como um momento realmente que não tem precedente no nosso século XXI. Mas eu percebo que existe uma certa pressa da sociedade em tentar estabelecer certezas, coisas que são certas e é isso ou aquilo. E o História em Quarentena parte desse momento bem específico que a gente está vivendo. Então, para encerrar, eu te pergunto, se esse formato de debate e ocupação de espaço digital, amplificação da ciência, não só da ciência, mas de debates em geral com historiadores, junto com ativistas, com outros cientistas de outras áreas. Se a amplificação, né, desse debate de forma remota e online, ela veio para ficar, se isso é o novo normal, qual a tua posição disso? Enfim, essa categoria novo normal ela é péssima, né? Porque eu me lembro um pouco o que a gente conversou na entrevista que a gente fez com o professor Carlos Fico, no História em Quarentena, e que ele falou um pouco sobre essa questão. Ele usa uma categoria que eu posso estar enganado, mas se não, retórica da iminência, né? A gente tem eu acho que é justamente isso que você falou, uma pressa de determinar o que vai ser o depois, o que vai ser estabelecido, o que vai permanecer, e muitas vezes tá no meio do furacão distorce um pouco a nossa percepção do que está acontecendo, né? Então eu não digo nem a questão de Hobsbawm de 50 anos de espaço, né? Senão não existiria a história do tempo presente. Eu acho que historiador pode falar sobre tudo, né? Mas uma coisa que a gente não consegue falar é sobre o futuro. E muitas vezes as pessoas, né, o senso comum pensa, mas o que vai acontecer? Cara, não faço a menor ideia. A partir do que aconteceu, existem umas tendências, né, da sociedade a reagir de determinada forma. A sociedade brasileira tem um caráter autoritário muito forte, muito violento. Então, por essas características, a gente até consegue apontar uma coisa e outra, né? Mas existe isso que o Fico chama da retórica da iminência, que é muito mais complexo do que eu vou falar, mas também uma pressa de definir o que vai se estabelecer ou não. A gente não sabe, né? Eu acho que é claro que vão acontecer várias mudanças, né? Enfim, até que se normalize minimamente, né? Eu acho que ainda vai durar um tempo, né? Para a gente olhar uma pessoa, por exemplo, e não enxergar aquela pessoa como um outro,
de quem você pode se aproximar e não um provável vetor de uma doença que pode te matar, sabe? Então eu acho que essas questões, isso bem no rasteiro mesmo. Mas com relação ao uso das ferramentas digitais, e aí isso é muito mais uma expectativa minha do que propriamente uma afirmação, eu acho que foi um período em que a gente foi colocado com diversos desafios, ou seja, a gente percebeu o quanto a gente não sabe lidar com essas questões, e eu estou falando do ponto de vista de alguém que está há 4 anos tentando entender essas ferramentas, YouTube, Instagram, qual é a característica de um, qual é de outro, o que é melhor usar para determinado conteúdo, e a gente se deu conta de que a gente conhece muito pouco, e ao longo dessas 20 semanas intensas do História em Quarentena, a gente foi se dando conta disso, assim, tá, a gente quer fazer um debate, mas qual é, e aí surgem questões assim, qual é o programa que a gente vai usar? Ah, é tal programa. Bom, mas esse tal programa é pago, a gente não tem dinheiro. Ah, então é o outro. Aí o outro fala, não, mas o outro ele só cabe 3 pessoas. Enfim, são várias questões que a gente vai sendo colocado à Sim. prova o tempo inteiro, né? E a gente se deu conta de várias coisas. A primeira, o nosso extremo desconhecimento das ferramentas digitais, e a gente viveu isso, por exemplo, com pesquisadores que simplesmente não conseguiam fazer a live, ligar a live, né? Tô falando tecnicamente, assim, colocar o seu computador para fazer uma live. E a gente tinha que ir no passo a passo, então. Nos demos conta do nosso próprio desconhecimento, do desconhecimento dos nossos pares com relação às ferramentas tecnológicas e digitais, e ao mesmo tempo de como a extrema desigualdade social no Brasil se reflete também no acesso ao digital. Então ontem, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma amiga que é professora e que ela estava dizendo que em determinado lugar, por acaso de Pernambuco, as aulas estão sendo pelo WhatsApp, em mensagem de WhatsApp, porque é a possibilidade que os alunos têm de pegar o celular dos pais. E o WhatsApp tem a questão do plano de dados também, então o WhatsApp é aquele que muitos planos permite que continue funcionando, mesmo tendo já esgotado a sua quantidade de internet, que sempre pode ser muito limitada, né? Porque isso tudo custa dinheiro. Então a gente se deu conta também de como a desigualdade social brasileira está refletida no digital e o quanto isso foi colocado, né, tipo, na nossa cara agora, né? Como lidar com isso. Principalmente agora que o ensino está acontecendo remotamente, as escolas não voltaram, enfim. E isso se dá de maneira, lógico, muito mais dramática, de acordo com... Tem uma questão de classe aí que não dá para negar, né? Ou seja, as pessoas de classes sociais desfavorecidas, elas têm muito mais dificuldade de ter acesso a essas ferramentas. E isso vai realmente no aprendizado, na maneira de acessar o conhecimento, enfim. Mas eu imagino que esse aprendizado que a gente foi obrigado a ter, né, nesse período, ele vai acabar sim, alguma coisa disso vai permanecer. Eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai permanecer ou não, mas aí falando de mim mesmo, né, do meu próprio trabalho, a gente pretende, por exemplo, repetir algumas experiências de História em Quarentena na história da ditadura, já que vamos ser 7 editores agora. 7, eu acho. Então, por exemplo, de uma vez por mês fazer um debate, porque isso se mostrou extremamente produtivo. Algo que dificilmente a gente faria, porque a gente não tem dinheiro, né? Todo mundo faz voluntariamente. Dificilmente a gente teria dinheiro para pagar uma passagem para vir um professor do Pará, um do Nordeste, de algum estado do Nordeste, um do Rio Grande do Sul, por exemplo, um de Santa Catarina, reunir essas pessoas sem financiamento para um debate, né? Então, por exemplo, a gente pretende manter pelo menos uma vez por mês essa dinâmica de debate, formular um tema e chamar pesquisadores de diferentes locais do Brasil, eventualmente do exterior, para discutir esse tema. Então eu acho que esse foi um aprendizado que a gente fez. Eu, por exemplo, nunca tinha feito isso antes do História em Quarentena e que pode permanecer. Então eu acho que essas ferramentas podem nos ajudar, sobretudo no momento em que tem cada vez mais dinheiro, né, para educação, pesquisa e cultura, enfim, e todas essas áreas por onde a história está presente, né? Enfim, acho que é isso.
Não, ótimo. É isso mesmo. Bom, a gente ainda tem 10 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, esse é o momento. Eu vi que tinha outras perguntas, mas vai passando e. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Nossa, tem bastante coisa. É, Tá. O pessoal me zoando, meus amigos. Sabe que eles tentaram achar que ia me desconcentrar. Porque eu entrei na live do Odilon pra desconcentrar ele, agora eles querem se vingar. ah, então era você, eu lembro dessa live. A Ana Carolina falando da representatividade feminina, e sim, isso foi uma preocupação nossa, não só na composição, né, de termos 3 homens e 3 mulheres, mas também nas nossas composições de debate, como eu falei, de lives e tudo. O pessoal do História na Wiki eu já respondi. O acervo da HQ como... Ah, tá. A Carol faz outra pergunta aqui. O acervo da HQ também teve como objetivo servir como material para a educação básica? A questão da linguagem foi uma preocupação. Então, a pergunta dela é: o acervo do HQ também teve como objetivo servir como material para a educação básica? A questão da linguagem foi uma preocupação? Bom, aí eu tenho que fazer o meia-culpa que não, assim. A nossa preocupação foi muito mais estabelecer comunicação com o público de adultos e, eventualmente, com professores de educação básica. Porque eu acho que estabelecer comunicação com alunos da educação básica, e eu falo isso também por experiência, porque eu tenho um filho de 10 anos, aí já exigiria uma outra formatação, né? Essa semana mesmo eu fiz uma conversa com alunos do ensino básico e professores de São José, em Santa Catarina, do ensino municipal, e foi para... Eles estão tentando engajar, porque é muito difícil, né, engajar os alunos no ensino remoto, você não tem Sim. exatamente aquela relação física ali, né, para saber como o aluno está reagindo, enfim, além das dificuldades de acesso digital. E aí eu fui falar com ele sobre como usar a internet como ferramenta de pesquisa. Então, claro, a minha linguagem foi outra, né? Eu fui mostrar páginas que eventualmente podem ser utilizadas, como identificar uma página que é confiável para fazer uma pesquisa ou não. Assim, se o Wikipedia é uma ferramenta confiável ou não. Eu usei o exemplo dos meus amigos que pesquisam o Wikipedia aí na UFSC. Então, o Pedro Terres e o Pianta. Então, foi muito mais no sentido de tentar mostrar ferramentas para que esses alunos pesquisem, mas pesquisem em páginas confiáveis. Então, era isso. Como você identifica que essa página é confiável? Vai observar quem faz a página. Essa pessoa se tem estudo para isso? Ela é historiadora? Então, tem a página do Arquivo Nacional, que república é essa? Olha, isso é uma página boa, porque é feito por pesquisadores do Arquivo Nacional, uma instituição séria, reconhecida. Então, a minha linguagem foi totalmente outra. Então, de fato, a gente pensou que poderia atingir professores do ensino básico, e a gente vai começar a descobrir a partir da análise dos questionários que continuam chegando. Inclusive, depois, quem quiser responder está super convidado, ajuda a gente muito a ter essa noção do que o nosso trabalho efetivamente resultou, né? E não só nos nossos achismos, enfim, porque aqui agora, por exemplo, tem 19 pessoas, eu não sei exatamente quem são essas pessoas, né? Se a gente não tem um retorno... deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem uma última do Odilon, falando que muitos criticam a história pública como mero entretenimento, e como que você vê isso? Acho que essa é para encerrar. Eu sei até de quem ele está falando. É um professor bosta aí que está falando um monte de merda na internet. E pode ser também, por que não? Assim, eu acho que pode ser, por que não o aprendizado ele não pode também se dar na forma de entretenimento? Mas eu acho que, obviamente, não se resume a isso, né? Então, se você vai pegar, por exemplo, o Café História, que é o portal de divulgação científica mais antigo no Brasil, né? Eu acho que agora fizeram 12 anos, já nem me recordo a data exata, do meu amigo Bruno e Ana Paula, o quanto eles produziram, como se diz,
quando você vê um texto ali que eles publicam, não necessariamente é entretenimento, é em uma linguagem, de repente, você vai pegar lá um texto de Idade Média, é um texto que tem a preocupação de ser minimamente interessante para um público que não é estudioso de Idade Média, mas que não necessariamente vai servir como entretenimento. Mas, por outro lado, o que impede de fazer um desenho animado, por exemplo, como forma de divulgação do conhecimento histórico? Então pode ser entretenimento, sim. Mas eu acho que essas críticas que têm vindo, eu sei a origem delas, elas vêm sobretudo de uma desqualificação e de uma pessoa que não entende a dimensão do que é a comunicação dos historiadores com o público. Uma pessoa saudosista, de repente, de uma época que acabou, assim, né? Enfim. Então eu acho que sim, pode ser entretenimento. Por que não, né? Se a gente se diverte com tantas coisas, eu acho que a gente pode se divertir aprendendo também. E não necessariamente sendo sempre uma coisa chata e séria. Mas é óbvio que muito conteúdo que é feito para divulgação, ele é sério, ele não é só para entreter. Ele é um material que vai poder ser lido, usado para dar uma aula, e que não necessariamente vai ser só divertimento. Então eu acho que a crítica desse professor é uma crítica burra mesmo e de uma pessoa que está saudosista de uma época que não existe mais. Gente, depois eu vou querer isso no inbox. Mas, que eu fiquei por fora. Mas sim, com certeza, não... A história nada mais é do que um estudo. Nada mais é não vou aqui definir história. Mas tem muito a ver com a vida das pessoas e por que a vida não pode ser também um pouco de entretenimento das pessoas? Tem esse momento, sabe? Enfim, nada é tão sério assim. Sim. E... Não, com certeza, mas depois eu vou querer saber isso no inbox. Exposed, como alguém comentou. Te mando os prints, tá tudo printado, porque as fofocas estão correndo loucamente nos grupos do WhatsApp. Gente, bom, agora faltam 6 minutos, eu acho que... Não sei se tem alguma consideração a fazer, alguma coisa. Eu acho que não, tô vendo aqui o Odilon rindo. Não, eu acho que foi ótimo, assim, eu queria agradecer, eu acho que não tem mais nada, assim, se não tem mais nenhuma questão. Queria agradecer de estar aqui, de falar, de conversar, e também foi divertido, porque não precisa ser sempre sério. E depois eu te passo na fofoca o nome desse pesquisador. Porque a gente fofoca não, né? Que historiador não faz fofoca, só colhe informações. Então eu queria agradecer você, o Lápis, enfim, e reforçar o convite para que as pessoas vejam a programação que eu vi, tá ótima. Vai ter a Carol Bauer, né? O Daniel Saraiva, que é também colunista do História da Ditadura, Carol, que está sempre trabalhando com a gente, enfim. E é isso, acho que é isso. Sim, perfeito. Muito obrigada, Paulo. Em nome do Lápis, eu agradeço. Obrigada mesmo pela presença, foi muito bom, foi divertido. Por que não ser divertido? E eu acho que é isso. Continue acompanhando, como o Paulo já comentou, a programação tá super legal, já tem tudo definido no perfil, quem tiver curiosidade já anota em algum lugar, para não esquecer. E eu acredito que seja isso. Muito obrigada mesmo. Eu vou divulgar também no História da Ditadura. Eu recebi como fala, aquele cartazinho que vocês fizeram, eu vou colocar lá para as pessoas verem também. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, gente. Obrigado e obrigado por quem assistiu também. Obrigada quem assistiu. Até a próxima. Tchau.